Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aí. Na semana passada a gente viu o caso da senhora e, enfim, foi um caso muito interessante, né? Com muitas lições. E para quem não se lembra, a gente está agora na parte dos espíritos em condição média. Então já acabamos os espíritos felizes. E hoje a gente vai começar uma nova comunicação. As comunicações andam sendo mais curtinhas, mas isso também não significa que elas não tenham uma profundidade nas respostas, nas observações de Kardec. Então, a exemplo de semana passada, a gente conseguiu aprofundar muito bem, apesar da comunicação também ser curta. Enfim, hoje a gente vai começar a comunicação do Marquês de São Paulo. E, enfim, eu vou pedir para o João fazer a leitura para nós. Tudo bem. Marquês de Saint Paul, falecido em 1860 e evocado a pedido de uma irmã sua, membro da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861. Evocação. Eis-me aqui. Vossa irmã nos pediu que vos evocássemos, pois, embora seja médium, não se acha ainda bastante segura para tanto. Tentarei responder da melhor forma possível. Primeiramente, ela deseja saber se sois feliz. Estou na erraticidade, estado transitório que não proporciona nem felicidade, nem castigos absolutos. Demoraste muito a vos reconhecer? Estive muito tempo perturbado, e só voltei a mim para bendizer da piedade dos que, lembrando-se de mim, por mim oraram. Podeis avaliar o tempo dessa perturbação? Não. Olha que interessante, né? Vamos comentar um pouquinho essa primeira parte. É, a primeira coisa que me chama a atenção é quando o Kardec destaca, né, que a irmã havia pedido para que eles o evocassem, porque ela, por mais que fosse médium, ainda não se sentia capacitada o suficiente. Né? Então não estava segura de si mesma, que é uma ação extremamente prudente, né? Aquele médium que ainda não tem o próprio controle da mediunidade, é preciso com que ele tenha esse cuidado mesmo, que a mediunidade exige conhecimento para que saiba utilizá-la. E, enfim, ela teve essa prudência, né, de passar para Kardec, a fim de que eles pudessem evocá-lo. E, e o Kardec questiona, né, será que você é feliz? Né? É uma coisa que acho que é natural com qualquer ente querido queira saber, né? Será que aquele que se foi, ele é feliz? E ele diz, né? Sou errante. Para quem não se lembra, o estado de erraticidade é o título, né? É o nome que Kardec dá para o estado em que o espírito se encontra após a vida, né? Quando ele já morreu e antes de reencarnar. Então, esse meio tempo é o que Kardec chama de erraticidade. Então, o espírito que vive nesse estado, nesse meio tempo, é um espírito errante. E é uma condição dos espíritos imperfeitos, porque os espíritos puros, eles não reencarnam mais. Então, eles estão nesse estado constante, mas não em estado de erraticidade, porque eles já estão puros. É uma distinção que os espíritos fazem para nós. E uma coisa que ele fala que é interessante, né? Este estado transitório nunca traz nem a felicidade, nem o castigo absolutos. O que a gente percebe que é uma visão dele, porque a gente acabou de sair, né, dos espíritos felizes e a gente viu que vários dos espíritos felizes que desencarnaram estavam no estado de felicidade e estavam exalando felicidade, estavam muito felizes, né, pelo salto que se encontravam ali, graças à vida que haviam levado. E ao que se deve, então, essa justificativa dele de que o estado transitório, a felicidade não traz nem felicidade nem castigos absolutos. E é justamente pelo o tipo, né, a classe de espíritos que fazem parte desse capítulo. São espíritos de condições médias. Então, eles vão estar ali, de fato, no meio, vão ter levado uma vida não muito virtuosa, mas também não muito viciosa. Então, estão em condição média, de fato, o próprio nome diz. E, naturalmente, a vida que nós levamos aqui, ela gera as consequências da nossa vida após a morte.
Então ele vivia os frutos do estado da vida que ele teve aqui na Terra. E, e isso é muito interessante, chama bastante atenção, vai ao encontro exatamente do título do capítulo, né? O espírito em condição média, ele vai ter, de fato, essa forma de encarar, não necessariamente todos vão encarar assim, mas é característico desse espírito. E ali naquele momento não sentia nem felicidade, mas também nenhum castigo absoluto, não sofria. Então ele estava ali no meio do caminho, né? E aí o Kardec faz aquela pergunta típica que fazia, inclusive, há algum tempo que ele não fazia. Demorastes muito tempo para você conhecerdes? Então, ou seja, como foi o estado de perturbação? Demorou muito tempo para você voltar e perceber, opa, eu desencarnei, eu estou aqui, né? Se reconheceu ali através do seu perispírito, percebeu sua individualidade. Como foi esse processo? Ele responde, fiquei muito tempo no estado de perturbação e não saí dele a não ser para bendizer a piedade daqueles que não me esqueciam e oravam por mim. Olha aí, interessante. Não sei se vocês lembram da conversa que a gente teve semana passada, mas um dos principais pontos que nós destacamos na semana passada foi a importância da prece e a eficácia dela sobre aqueles que já desencarnaram, aqueles que passam pelo estado de perturbação e que precisam muito das nossas orações. Então, aqui mais um exemplo, né, dos inúmeros, e é muito comum, pessoal, a gente vê durante toda a aula de Kardec exemplos desses, de espíritos felizes, gratos pelas preces que foram feitas a eles. E aqui não é diferente. Então, a oração daqueles que não se esqueceram dele fez com que ele saísse do estado de perturbação, que por mais que isso tenha auxiliado, também não fez com que o estado de perturbação fosse rápido, né? Era característico que um espírito em condição média tivesse um estado de perturbação um pouco mais longo, diferente dos espíritos felizes, né? Os espíritos felizes, eles têm, como a gente viu anteriormente, eles têm um estado de perturbação mais curto, porque eles levaram uma vida virtuosa. E aí o próprio Kardec questiona, né? Podeis fazer uma apreciação da duração dessa perturbação? E ele responde não. Né? Exatamente pelo estado de confusão que ele tinha, ainda estava retornando a si. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero, Vitor. Fique à vontade, Ana. No mito de Er, que tem lá nos diálogos de Platão, no diálogo Fedro, e mostra um diálogo de Sócrates com Glaucon, irmão de Platão. E o Er, lá do mito, passa por uma experiência de quase morte. E depois ele volta para contar o que ele viu do lado de lá, né? E Kardec trata desse mito na Revista Espírita, de fevereiro de 1858. E lá no mito relata, né, esse mundo transitório, essa região transitória, onde ficam os espíritos errantes, como um mundo inóspito, incomum, né? E bem hostil, bem um lugar quente. E agora eu não me lembro se foi na Gênesis, se foi no livro dos médiuns, se foi mesmo aqui no Céu e Inferno, eu não lembro. Fala que a Terra, no início de sua formação, foi um mundo transitório, um mundo de transição. E eu achei isso muito interessante. Relacionei isso aí com o mito de Er, que trata desse mundo transitório, inóspito, hostil, como era a Terra no início de sua formação. Exatamente daquele jeito. Ô, Ana, eu acho que é na Gênesis, né? Eu acho que especificamente sobre os mundos transitórios é no livro dos Espíritos. Na Gênesis vai falar sobre Isso aí eu não lembro agora. Eu sei que falar, fala. Isso aí eu tenho certeza que fala. Na Gênesis, salvo engano, vai tratar sobre a questão da ciência terrestre mesmo, como encara esse desenvolvimento terreno, Pode etc., ser da no livro Terra. dos espíritos. Eu vou até olhar aqui, eu posso verificar, E mas se eu fala não que me a engano Terra já foi um desses mundos, no início de sua formação. muito interessante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
são muitas perguntas. Talvez eu me estenda muito, não vale a pena. Mas eu imagino que seja assim no livro dos Espíritos. Tem uma lembrança de Kardec perguntar sobre isso. A Lucélia perguntou, então esses espíritos estão num mundo que conseguem perceber e não é um lugar bom? No caso, você está falando sobre os espíritos que habitam os mundos transitórios, Lucélia? Como a Ana comentou. Então, vou falar de cabeça o que eu me lembro dessa resposta dos espíritos, é que, basicamente, ela serve como uma morada transitória, como diz o próprio nome, para os espíritos em estado de erraticidade. Então, os espíritos, após desencarnarem, eles passam ali uma temporada, né, como se fosse uma colônia de férias, né, numa analogia bem simplista. Mas eles passam ali um momento para que eles estudem e, enfim, que eles se A obra dediquem, descansem. Pode falar, Ana. eu dei uma paradinha, achei que você tinha parado, me desculpa, viu? Não, Porque pode às falar. vezes para. Pode Então, falar. esses mundos aí, né? Eles existem, são mundos transitórios, tanto é que Kardec fala isso aí. Então, agora, os espíritos, não sei se eles percebem, mas devem perceber, sim, que eles não estão num lugar muito agradável, não, né? Não sei. O que você acha, Vitor? Então, eu acho que vai depender muito de cada tipo de espírito, né? Mas acho que normalmente eles têm a própria visão de que eles têm muito que evoluir ainda. É comum que seja assim, né? A não ser com aqueles espíritos que ainda vivem no estado de ignorância, de não admitir o próprio estado, ou ainda não se submeterem à vontade divina, ou não entenderem ainda o processo em que eles estão envolvidos, que é o processo que todos nós estamos envolvidos, da evolução, né? Então, talvez esse tipo de espírito não tenha lucidez, capacita eles de entenderem, olha, eu preciso evoluir, a condição que eu tô ainda não é a melhor e eu preciso me dedicar para sair dela. Mas eu acho que é normal com que os espíritos pensem assim, alguns sim, outros não. Eu acho que vai depender muito, vai ser muito de um caso específico. É que eu achei no livro dos espíritos, deixa eu só pegar aqui, que é mais de uma pergunta. A partir da 235, salvo engano. Deixa eu ver aqui. Se alguém quiser ir comentando, enquanto eu pego aqui rapidinho. Para a gente entender a obra de Kardec, a gente não pode estudar ela assim estanque, né, Vitor? Tem que fazer essa associação entre as diferentes obras, porque aquilo que parece que está contraditório, né, não está na realidade, porque tem a complementação na outra obra, não é mesmo? É verdade, Ana, é muito importante quando a gente vai estudar a obra de qualquer autor que seja, com que nós estudemos a completude da obra, e não somente um ou outro texto, porque senão a gente tem uma visão parcial da obra do autor. Então, para a gente entender o autor de sua completude, é muito importante que nós estudemos toda a obra dele. Porque somente assim a gente vai conseguir entender a teoria que ele desenvolve, os conceitos que ele cria, enfim, porque uma obra vai complementar a outra, né? As obras se conversam. E todas elas são necessárias para esse conjunto, né? Para aquele ordem. Então é muito importante esse estudo sistemático das obras, uma conversando com a outra, né? E, inclusive, essa é a ideia principal que move, né, o Kardecpédia, porque o próprio lema do Kardecpédia é o Kardec explicando Kardec, porque é, de fato, todas as obras contidas num site que você acessa online e offline, e as obras, elas têm ali as referências embaixo, quando você acaba o texto, vai lá para baixo, tem aqui, vocês estão vendo aqui na minha tela, ó, mostrar itens relacionados, que mostram outros itens que falam sobre o mesmo assunto. Então, você faz esse estudo sistemático da obra através do site do Kardecpédia. Isso é muito interessante. Aqui eu achei as perguntas, é a partir da 234. E aí o Kardec pergunta, né? Há de fato, deixa eu compartilhar aqui com vocês. O Kardec pergunta, há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações e de pontos de repouso aos espíritos errantes?
Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécie de bivaques, de campos onde descansem de, uma, de um demasiado, aqui está errado, tem alguma coisa errada aqui, longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Enfim, aí aqui tem uma série de perguntas que eu acho que não vale a pena agora, nesse momento, a gente se prender, mas quem quiser dar uma lida é a partir do 234. Mas, inclusive, só quero achar a pergunta. Aqui, ó. Essa pergunta que a Ana também destacou. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Então, os espíritos respondem, já pertenceu. Em que época? Durante a sua formação. Enfim, aqui. Aí quem quiser dar uma olhada mais profunda ali nas questões, que é um tema interessante. É a partir da 234, no Livro dos Espíritos. Alguém quer fazer mais algum comentário ou a gente pode continuar aqui? Então vamos continuar, João, por favor. Quais os parentes que reconhecestes primeiro? Reconheci minha mãe e o meu pai, os quais me receberam ao despertar. Foram eles que me iniciaram na nova vida em que me encontro. Como explicais as conversas que, nos últimos dias da moléstia que vos acometeu, parecias manter com pessoas caras que já haviam deixado a terra? Pelo conhecimento antecipado da revelação do mundo que viria a habitar. Vidente, antes de morrer, meus olhos só se turbaram no momento da separação definitiva do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. Aí, pode parar aí. Interessante, né? Essa primeira pergunta me lembra bastante o que os espíritos narravam, os espíritos felizes, né? Sobre eles reconhecerem aqueles que se foram antes deles, né? Após o desencarne, e conhecerem aqueles que eles foram caros, né? Então, pai, mãe, amigos, primos, enfim, aqueles que estavam desencarnados que a gente não se lembra, né? Por causa do véu do esquecimento, etc. Então, esse desencarne que se torna tão agradável, tão belo, quando se tem a oportunidade de reencontrar aqueles que se foram antes de nós, aqueles que são queridos por nós, mas que nós não nos lembramos deles por causa do véu do esquecimento, etc. Então, aqui a gente vê mais um exemplo, né? A mãe e o pai foram recebê-lo e, além disso, né, não só o receberam, como o ajudaram a entender o novo estado, né, que ele estava entrando. Mais uma vez, né? Mais um desencarne aí na história do espírito. Então, isso é muito interessante. E aí ele continua, né? Como explicar que no fim de vossa doença parecereis conversar com aqueles que havias amado na terra? E ele responde, e isso é muito interessante, né? É um que é destacado no Livro dos Espíritos, e aqui a gente vê mais um exemplo. E, inclusive, já vi algumas pessoas narrarem exemplos desse tipo, né? De pessoas que, no leito de morte, começam a ter situações de evidência, começam a conversar com ninguém, entre aspas, né? Que nós, espíritos, sabemos que são espíritos, que estão ali acompanhando aquela pessoa. E os espíritos explicam para nós isso no Livro dos Espíritos, que esse fenômeno se dá porque, como a pessoa está passando pelo processo de desencarne, os laços que ligam o perispírito à matéria, eles começam a se enfraquecer. Naturalmente, essa pessoa vai aos poucos experimentando a situação da nova vida em que ela entrará, ou seja, a vida espiritual. Então ela já começa a ter fenômenos como esse de evidência, que consegue dialogar, consegue ver algumas coisas. Isso é muito interessante, existem casos, né, de pessoas que narram diversos exemplos, assim, às vezes de parentes, não sei, às vezes até alguém aqui tem algum caso desse tipo, né? Se alguém quiser comentar. Aqui, a Luciana colocou no chat, ó, minha mãe, há algum tempo antes de desencarne, tinha evidência. É muito comum, né? É um fenômeno tão comum, e isso que é o mais belo, né? Quando a gente fala que o espiritismo é uma ciência, de fato, né? Ele se mostra constantemente. Porque os exemplos, os fenômenos, eles são explicados pelo espiritismo. Então, a ciência ela tem que explicar os fenômenos que ela se propõe a explicar. O espiritismo faz muito bem isso. Ele cumpre muito bem esse papel como uma boa ciência, uma ciência completa.
E, enfim, esse é mais um tipo de caso, né? Um fenômeno que se apresenta e o espiritismo tem a capacidade de explicá-lo, e além disso, nós temos a capacidade de verificar essa justificativa é, em, em casos do dia a dia, de pessoas que conhecemos, casos próximos, porque é real, né? Acontece. Inclusive, ó, eu me lembro de alguma reunião que eu participei de alguém ter citado que uma médica, não me lembro, mas uma especialidade, né, dos médicos que cuidam especialmente de pessoas que estão prestes a desencarnar, né? O João aí pode me ajudar. Mas que uma moça escreveu um livro só sobre esse tipo de caso, de pessoas que tinham esse diálogo, né? Porque acontece muito de ter uma discussão na medicina, né? Do que é isso. Porque os médicos, obviamente, lidam, né? E, como eu disse, existe uma área da medicina que cuida, né? Se não me engano, são os cuidados paliativos, e que cuidam somente disso. Então, eles experimentam esses fenômenos constantemente, de verem pessoas que estão prestes a desencarnar e que têm esse contato, né, com o outro mundo, que começam a conversar, a ver coisas, a falar de parentes antigos, e etc, etc, etc. E, enfim, então, como os médicos estão ali observando esses fenômenos, eles também querem explicar, né, qual será a justificativa disso. E eles buscam uma explicação e, enfim, debatem sobre isso também. Coisa que o espiritismo É isso já. mesmo. É isso, você acertou, são os cuidados paliativos mesmo. E realmente, muitos livros sobre cuidados paliativos, né, principalmente aqueles mais onde o médico dá o relato pessoal dele, não livros científicos, obviamente, mas todo médico que é responsável por cuidados paliativos, ele ressalta sempre para você deixar alguns fenômenos previsíveis da medicina de lado, porque tem coisas que a medicina ela não consegue explicar, mas que ela consegue documentar. Por exemplo, muitas vezes a pessoa não conseguir chegar a um batimento de 5 por minuto e ela não conseguir se desprender enquanto ela não se tranquilizar em relação a alguma pendência que ela tem na vida. Interessante, né? Nossa, não sabia disso. Mas, de fato, né, é natural. Eu acho que é muito interessante, faz parte até da nossa cultura, de ainda entendermos muito pouco sobre esse quesito da ciência, né? Porque a ciência ela não se propõe a explicar tudo, né? Ela se propõe a explicar os fenômenos que ela explica e busca estudar novos fenômenos a fim de explicá-lo, né? Então, a gente não pode nem encarar a ciência como explica tudo, muito menos como uma verdade absoluta, porque a ciência, como em todos os tempos, ela modificou e muito, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a ciência da Idade Média, a medicina da Idade Média, era algo assim brutalmente diferente do que a gente tem hoje, muito inferior em quesitos tecnológicos, em quesitos teóricos. Então a gente evoluiu muito, né? E eu estava até vendo um vídeo excelente esses dias para trás, que faz uma viagem no tempo para o passado, né? E estima-se mais ou menos que a humanidade, o que a humanidade evoluiu nesses últimos, se eu não me engano, 50 anos, não foi nem perto do que a humanidade antes tinha, por exemplo, conseguido evoluir de 1500 a 1800, 1900. Que a mudança, se você for pegar lá da Idade Média para o ano de 1800, era muito pouco. Óbvio que teve sim a sua evolução, mas o nível e a velocidade com que nós evoluímos atualmente é assim absurdo comparado com antigamente. Então, a velocidade com que se evoluía e com que se evoluiu, né, por exemplo, como eu disse, do século XV ao século XIX, foi muito, mas muito inferior com a que nós evoluímos nos dias atuais, em quesitos tecnológicos e etc. Gente, assim, é só parar para pensar que o tanto de coisa nova que existe, né? Graças à tecnologia, à internet, coisas assim. Quem está aqui, que viveu, né? Eu, particularmente, nasci e a internet já estava ali, né, nos seus primórdios, já estava se desenvolvendo, mas vocês, a maioria de vocês, pegaram o tempo em que não existia internet, né? Em que se demorava muito tempo, meses, às vezes, para se chegar uma notícia da Europa, da China, da Ásia, enfim, porque tinha uma dificuldade mesmo. Então, hoje em dia, a gente consegue falar com uma pessoa que está do outro lado do planeta em questões de segundos, né? Então, essa velocidade com que nós evoluímos é absurda. E a ciência é natural que seja assim também, né? É natural com que a ciência evolua dessa maneira, então a gente não pode tratar a ciência de maneira alguma como verdade absoluta, mas sempre com esse cuidado de que ela explica atualmente, mas em algum momento ela pode se tornar insuficiente. E aí a gente tem que buscar estudar novamente para explicar os novos fenômenos. Enfim.
Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Sobre as perguntas? Eu quero comentar com relação ao que o João falou, das batidas, né? Lá já bem fracas e a pessoa não desprende. A minha mãe, ela teve um infarto. E ela infartou aqui em casa, né? E ela foi para o hospital. Ela conversou comigo antes, me tranquilizou, me acalmou. Foi muito interessante. Ela sabia que ela voltava, né? Pelo jeito dela. Eu queria ir junto, ela foi bem cedinho, a gente ainda estava deitada, era férias, eu não estava dando aula. E ela me tranquilizou e falou, olha, eu vou para o hospital, que eu não estou sentindo bem, assim, assim, e foi. Aí o médico falou que não sabe, não tem explicação como ela conseguiu chegar lá, sabe, João? Porque o coração dela já estava fibrilando. Então, eu penso que para não morrer em casa, você falou aí das pendências, né? Ela conseguiu chegar até o hospital, mas logo em seguida lá ela já morreu. E é interessante, né? E com relação à EQM que você falou na semana passada, tem muitos casos, né, que eles falam desses, ficar nesses túneis. Os médicos que não acreditam, eles falam que é um efeito da anestesia, né, João? Ou eles nunca comentaram nada, assim, que você saiba. Olha, eu nunca recebi orientação de médicos, porque eu atuo mais na parte, quando a gente vai falar de cirurgia, eu atuo mais na parte ou de instrumentação ou de preparação de sala, então eu nunca recebi isso. Mas eu, particularmente, não acho que seja efeito da anestesia, né? Pelo conhecimento que eu tenho. Aliás, que anestesia, quando a gente toma, pelo menos eu, né? Nem sonho. Ah, eu sonho, parece que apaga e volta, né? É verdade. Interessante. São esses fenômenos, né, que o Espiritismo É, dá uma luz para nós. Pode falar, mas né? os médicos que não acreditam falam isso, eu já pesquisei a respeito, né? E eles falam isso, que eles não acreditam, eles falam que é efeito de anestesia. Eles têm que arrumar, né, uma justificativa. É verdade. Inclusive, é muito comum que em todas as épocas da humanidade também, os homens que são ditos os homens da ciência, né, eles sejam muito intransigentes nesse sentido, de não aceitarem muitas as novas coisas que vêm no sentido científico e tal. Então, em todas as épocas aconteceram isso e, inclusive, é uma falta de lucidez por parte da ciência quando acontece isso, né? Porque a própria ciência sabe que ela não explica tudo, né? Um homem, quando ele é da ciência, ele sabe que a ciência ela é incapaz de explicar todos os fenômenos, que existem inúmeros fenômenos que não foram explicados, ou outros que surgirão e que não se terá conhecimento suficiente para explicá-los. É comum que seja assim. Então, é interessante quando se encontram casos desse tipo de orgulho, né? Esse orgulho acadêmico de não se dobrar a novos fenômenos e não buscar novas explicações para novos fenômenos, o que é comum, né? Se surgem novos fenômenos, são precisas novas explicações. É assim que funciona. Isso não significa também que não precise ser um pouco conservador, um pouco prudente. Isso é muito necessário, né? Também não se deve aceitar tudo que vem e etc. Então é preciso que se tenha uma postura de prudência. E às vezes isso acaba faltando. Inclusive, o espiritismo foi muito ridicularizado na sua época, apesar de Kardec ter adotado medidas científicas, ter desenvolvido um método científico e ter dado explicações suficientes e necessárias para os fenômenos que ele observava. Então, as explicações que Kardec deu, elas batiam com os fenômenos, elas explicavam os fenômenos, enfim, elas estavam ali funcionando, né? As explicações, elas coincidiam com a realidade, né? Não eram explicações lunáticas que não faziam o menor sentido. Então, mesmo assim, Kardec não sofreu muito, muito ódio, né? Então, ele foi muito atacado, foi muito ridicularizado, infelizmente. E
E a ciência não mudou, né? Porque os homens continuam ainda muito parecidos, muito orgulhosos. A Lucélia comentou, apesar que agora temos muitos médicos que são espíritas ou espiritualistas, o que é uma mudança considerável. É verdade, Lucélia. E, enfim, é um vai e vem disso aí, né? Porque a gente vê no período de Kardec também, né? Tinha muito espiritualismo. O espiritualismo era muito presente na academia. Então, tinham muitos espiritualistas, tanto é que o magnetismo ele era tratado ali com uma seriedade, até que no momento ele cai em desuso, né? Mas é um vai e vem, né? Mas eu creio que nós estejamos melhores agora, principalmente com o espiritismo mais firme, e claro, temos muitos médicos espíritas. E já vemos, né, algumas faculdades de medicina adotando alguns estudos, algumas disciplinas sobre espiritualismo e medicina, coisas do tipo. Então, volta-se a medicina ocidental a ter esse olhar para o que existe além do corpo, né, que para nós é o espírito. Então, isso é muito interessante. Pode falar, Ana. Seu microfone está fechado, Ana. Ana? Não sei se ela caiu. Eu imagino que ela deva ser internet. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Não sei se a gente espera a Hannah voltar. Ou se a gente pode continuar aqui. Vamos. Ah, você quer falar, João? Pode falar. Não, é que, igual você disse, é recomendado prosseguir com prudência. Mas só da medicina reconhecer isso já é algo fenomenal, já é um passo a mais. Porque buscando, relatando o fenômeno, se busca a causa, né? É assim que eu imagino e é assim que eu penso que as ciências são feitas. Você encontra um efeito e se procura a causa desse efeito. É exatamente assim que funciona. E é interessante, né? Porque, suponhamos, por mais que o espiritismo fosse uma teoria inválida, né, uma teoria falsa, os fenômenos continuariam existindo. O fenômeno da mediunidade, fenômeno de aparições, e como o fenômeno que nós acabamos de ver, de uma pessoa no leito de morte conseguir ver coisas, conversar com parentes já desencarnados, coisa do tipo. Os fenômenos que o espiritismo estuda, eles continuariam existindo. O que acontece hoje em dia é que a ciência materialista ignora esses fenômenos, enquanto o espiritismo explica eles todos. Mas em algum momento a ciência vai ter que olhar de novo para esses fenômenos e falar, opa, a gente tem que explicar isso também, né? Ou a gente tem que concordar com o que o espiritismo está colocando. Porque o espiritismo já explicou de maneira científica. Então o espiritismo possui e se construiu através de métodos científicos. O espiritismo não é uma ciência bem construída, uma ciência consistente. Basta com que a ciência material, que olha somente para a matéria, ignorando o espírito, em algum momento olhe de novo para o espiritismo ou para os fenômenos espíritas que sejam, porque eles existem, né? A mediunidade não vai parar de existir porque a ciência material ignora ela, ou os espíritos vão sumir por causa disso. Não. Os fenômenos existem, eles acontecem e continuarão acontecendo como sempre aconteceram, né? O que acontece hoje em dia é que a ciência material ignora eles. Mas, enfim, o que a gente precisa de fato mesmo é com que mais pessoas espíritas entrem no meio da ciência material e comecem a dar luz ao espiritismo, fazer com que ele se torne mais conhecido, mais academicamente aceito. Esse tipo de coisa vai trazer cada vez mais força para o espiritismo. A gente vê mais trabalhos científicos que envolvam o espiritismo. Então, como aquele exemplo de uma universidade que fez uma pesquisa sobre o passe, enfim, uma doutora, se não me engano, fez uma pesquisa sobre o passe, fez uma análise. Então, esse tipo de coisa vai trazer cada vez mais luz ao espiritismo para que mais pessoas o conheçam a seriedade dele, a seriedade com que ele foi construída, as explicações tão concisas que ele dá dos fenômenos que ele estuda. É esse tipo de coisa que vai trazer uma seriedade maior para o espiritismo na visão das pessoas, né? Então, isso é muito importante. É um trabalho que fica para os jovens, né, que estão se desenvolvendo, que estão estudando. Então, que em suas áreas eles joguem luz aí para o espiritismo, porque isso vai fazer com que mais pessoas o conheçam, né? E a gente sabe que cedo ou tarde, em algum momento,
para a humanidade, o espiritismo vai ser amplamente aceito como uma ciência. Sendo assim, ele explicando os fenômenos, não tem como o ignorá-lo para sempre. Né? Em algum momento será necessário com que a ciência material admita o espiritismo de fato como uma ciência que ele é. Mas isso aí depende do tempo somente, né? E a gente faz a nossa parte por aqui, estudando, nos dedicando, enfim. Mas essa é a importância, inclusive, de tratar o espiritismo com muita seriedade ao falar dele, ao explicá-lo, porque, como a gente já viu muitas pessoas falarem, né? Se a gente acaba tratando ele com leviandade perante outras pessoas, não tem como a gente exigir com que essas pessoas tenham seriedade dele, né? É preciso que nós tenhamos a seriedade que queremos das outras pessoas, para que ele seja de fato também encarado com seriedade, etc., pelos outros, né? Mas isso vai acontecer em algum momento. Temos aí muita responsabilidade imensa. A Lucélia perguntou, Vitor, há muitos trabalhos científicos voltados para a espiritualidade? Isso já é um progresso, não é? De fato, com certeza, Lucélia. Assim, seria até interessante ter um estudo sobre isso, né? Sobre a quantidade de trabalhos que existem e a evolução disso, né? Quantos foram desenvolvidos com o tempo. Mas com certeza a gente sabe, hoje em dia se olha mais para isso do que se olhava há 100 anos atrás, né? E, enfim, isso é muito interessante, né? O que Kardec pensava para o Espiritismo no seu período, muitas das previsões que ele fez do desenvolvimento do Espiritismo acabaram não se concretizando, muito isso se deve às guerras que a humanidade sofreu, né? 2 grandes guerras que aplacaram a humanidade, assim, de maneira grave. Então, isso dificultou muito. Tiveram fenômenos que não eram previsíveis, né? Então, o que Kardec previa para o futuro do espiritismo em curto prazo e até em médio prazo não se concretizou da maneira que ele imaginava, né? Porque o crescimento que o espiritismo teve quando surgiu ali na França foi exponencial, gente. O Kardec estima ali, se eu não me engano, em 61, que já tinham 1 milhão de espíritas no mundo todo. Já tinham inúmeros jornais científicos espíritas ou espiritualistas pelo mundo todo, revistas que publicavam periódicos mensais. O Kardec faz todas essas estimativas. E olha que interessante, imagina, 1 milhão. O Kardec já estimava isso na época dele. Então, qual que era a mentalidade que ele tinha? O que ele deduzia a partir disso? Se a gente já tem 1 milhão agora, o espiritismo recém-nascido, em pouco tempo o espiritismo já vai abarcar o mundo todo. As pessoas já o conhecerão, o adotarão. Mas não foi assim que se deu. E aí é um trabalho, inclusive, histórico para se fazer, né? O porquê isso não aconteceu? Porque, obviamente, aconteceram coisas que Kardec não previa. E tá tudo bem, né? Porque a gente sabe que as coisas estão, de fato, no plano de Deus, né? Então, o espiritismo acabou, praticamente, ele foi aniquilado ali da Europa, onde nasceu, na França, o espiritismo quase morreu, né? E ele transmigrou para o Brasil. Enfim, hoje o movimento espírita brasileiro é muito forte, muito grande, né? E o espiritismo voltou a crescer, né? O espiritismo chegou a estar, assim, entre aspas, na UTI, né? Ele perdeu muita força que ele teve no começo, mas atualmente a gente sabe da força que ele possui. Enfim, alguém quer comentar, Ana? Você ia comentar aqui Eu agora? quero só falar que a Universidade Federal de Juiz de Fora tem estudos, né, sobre espiritualidade, inclusive sobre essas experiências aí de quase morte, que nós comentamos na semana passada. É muito interessante o trabalho deles. É verdade, a Universidade de Juiz de Fora, né? O Mar chegou a comentar uma vez que o filho dele, né, fez medicina na USP, que tinha uma disciplina que era sobre espiritualidade também. Eu ia comentar isso agora. Se tem algum médico aqui entre nós, que é mais recém-formado e tudo mais. Porque eu não sei muito, mas grande parte dos meus amigos né, são médicos e tudo mais, e eu converso com eles muito sobre isso. Às vezes eles me pedem ajuda para alguma coisa, assim, mas, enfim, existe uma matéria dentro do curso da medicina que ela tem um nome em latim, acho que é Studium Generale, alguma coisa assim, depois se vocês quiserem dar uma pesquisada. Mas eles fazem... Oi? Aqui em Franca tem medicina e espiritualidade, o nome da matéria. Certo? Da Unifran tem. Geralmente eles estão aderindo a isso. Essa matéria, ela geralmente acho que leva o nome de Studium Generale, alguma coisa assim, que eles fazem durante 3 anos, a parte teórica, mas eles fazem meio que, não só com
religiões, né? Não só com espiritualidade, mas com diversos aspectos sociológicos, teológicos e religiosos em si. Eles fazem meio que o que a gente faz geralmente quando a gente vai iniciar o Coen, sabe? Que a gente dá uma revisada sobre tudo, só que eles fazem de maneira mais aprofundada e de maneira mais voltada para a vertente da medicina, né? Interessante isso. A gente vê aí, esse é um exemplo de ampliação, né, desse tipo de estudo. Então isso é Ô, muito legal. Vitor, Pode e falar, né? na USP de São Paulo tem o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, né, que faz um estudo muito interessante sobre a glândula pineal. É verdade, é isso que eu disse, né? São esses tipos de estudos sérios, eles começam a jogar cada vez mais luz ao espiritismo, né? Dar cada vez mais força aos olhos do mundo, né? Que é o que importa, porque para nós espíritos que já conhecemos ele, sabemos da força, né, do espiritismo. Mas isso é importante, é um trabalho que tem que ser feito pelos espíritas, né? Enfim, é muito interessante tudo isso. Enfim, acho que a gente pode prosseguir, João, na leitura. Por favor. Certo. Como explicar que recordáveis de preferência os acontecimentos da infância, ao fato de o princípio se identificar mais com o fim do que com o meio da vida? Que entendeis por isso? Que os moribundos lembram e veem como reflexo consolador a pureza infantil dos primeiros anos. Aí tem uma observação aqui, né? É provavelmente por motivo providencial semelhante que os idosos, à proporção que se aproximam do termo da vida, têm, por vezes, mais nítida lembrança dos mais ínfimos episódios da infância. Só um detalhe que é importante destacar, né? Porque o espírito ele dá a visão dele, né? Então, a resposta do espírito é porque o começo está mais próximo do objetivo do que o meio da vida. É a visão que o espírito tem do que aconteceu com ele. Mas aí o Kardec dá uma observação, né? Porque essa é a visão do espírito. O Kardec diz, provavelmente, então ele nem bate o martelo sobre isso, né? O porquê, normalmente a pessoa que está ali para desencarnar, ela tem visões de sua infância nos mínimos detalhes. Ele diz, provavelmente, né? Eu acho que eu cheguei a destacar em uma das reuniões o cuidado que a gente deve ter com esses tipos de termos, né? Provavelmente, quase nunca, ou sempre, nunca, esses termos absolutos, eles têm que tomar, a gente precisa de um cuidado com eles, né? O Kardec sempre muito prudente, ele coloca provavelmente porque ele de fato ainda não conseguia concluir esse assunto até aquele momento. Não sei se ele chegou a concluir, não me lembro de em outra parte de sua obra ele chegar a falar disso em termos mais absolutos, de dizer, né, é uma regra, né, acontece sempre dessa maneira por esse tal motivo, não me lembro disso. Mas ele coloca aqui, provavelmente é por um motivo providencial semelhante que os velhos, à medida que se aproximam do fim da vida, têm às vezes uma lembrança tão precisa dos mínimos detalhes de seus primeiros anos. Então o motivo providencial fica aí mais um ponto de interrogação, né? A gente não sabe ainda o porquê, mas claramente é um motivo providencial permitido por Deus. Então, quando a gente vive muito, né, Vitor? A gente tem muito caos para contar. E eu, como idosa que sou, já quase que beirando os 80, tem muito caos, né? Então, vocês podem falar, nossa, a Ana tem caos. Tenho, aí eu estou vivendo muito, tem muito caos. Interessante que o que fala aqui, não é? Dizem que passa como um filme, quando a pessoa vai desencarnar desde a sua infância, né? Principalmente fatos assim da infância. Então, eu tenho outro caos para contar para vocês. Quando meu marido morreu, foi repentina a morte dele. Ele tinha ido caminhar de manhã. Ele chegou e falou, interessante, eu passei em frente à casa que o meu avô morava. O avô dele morava ali na Prudente de Moraes, no quarteirão ali. Onde que é hoje aquelas boulevard ali do Pestalozzi ali? E é o avô da Merleninha também.
Aí ele falou assim, interessante, eu passei ali, comecei a lembrar, passou como um filme, não é? Desde quando eu era menino e foi passando, lembrando do meu avô, lembrando dos meus tempos de criança, interessante, parecia um filme que foi passando. Dali a uns minutinhos, ele caiu morto na cozinha da nossa casa. Então é isso aí, meus filhos. Eu tenho muito caos para contar, né? Que ilustram bem tudo Verdade. isso que fala aqui. E a gente gosta de ouvir, Ana. Pode ficar tranquilo que a gente gosta de ouvir bastante. Interessante, né? Isso daí já quebra a lógica médica de que muitas vezes eles dizem que, às vezes, quando a pessoa está prestes a morrer, esse filme que passa é uma tentativa do cérebro se confortar no momento final para ele poder fazer, para ele poder finalizar e cessar as suas, para não ter descargas hormonais que provoquem sofrimento. Mas com esse depoimento da Ana, a gente percebe que vai bem além disso. Não são só não é só no leito de morte, né, que isso acontece. A Ana acabou de dar um exemplo, né? Então, uma morte repentina também isso acontece. Porque isso se deve a uma lei divina, né? Ao proposto por Deus e ao Espírito, né? Não somente a um caso específico de pessoas no leito de morte. Excelente, né? Olha aí que interessante. Esses tipos de casos, eles exemplificam, né, esclarecem ainda melhor o que a gente está estudando aqui. Muito interessante. Mais alguém quer comentar? Não? Então, vamos prosseguir aí, João. Eu tinha esquecido de abrir o microfone, perdão. Porque quando vos referis ao corpo, faláveis sempre na terceira pessoa? Porque era vidente, como vos disse, e sentia claramente as diferenças entre o físico e o moral. Essas diferenças, mescladas entre si pelo fluido vital, tornam-se muito distintas aos olhos dos moribundos e clarividentes. Eis aí uma particularidade singular da morte desse senhor. Nos seus últimos momentos, ele dizia sempre: ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Ele sofre em tal ou qual região, etc. E quando lhe diziam: mas não sois vós que tem sede? Respondia: não, é ele. Aqui se distinguem perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no espírito e não no corpo. O espírito, já em parte desprendido, considerava o corpo outra individualidade, que a bem dizer não lhe pertencia. Era, portanto, ao seu corpo que se devia dar de beber, e não a ele espírito. Esse fenômeno também se nota em alguns sonâmbulos. Pode ler a 9 também, que aí a gente comenta tudo. Ok. O que disseste sobre a erraticidade do vosso espírito e sua respectiva perturbação levaria a duvidar da vossa felicidade, ao contrário do que se poderia esperar das vossas qualidades. Ademais, há espíritos errantes felizes e infelizes. Estou num estado transitório. Aqui as virtudes humanas passam a ter o seu justo valor. Sem dúvida, meu estado é 100 vezes preferível ao da minha encarnação terrena. Mas, porque sempre alimentei aspirações ao verdadeiro bem e ao belo, minha alma não ficará satisfeita senão quando se elevar aos pés do Criador. A primeira questão é muito interessante, né? A 8. Nossa, muito legal. Se eu não me engano, não sei se é esse espírito em específico, mas tem um caso desse jeito na revista Espírita também. Não sei se é outro, ou se é esse, mas que o espírito faz a mesma coisa, age da mesma maneira, né? Talvez seja o mesmo. Em que ele fala, né? Porque tem essa diferença. Então, imagina, né? A gente deu o exemplo, acho que foi na semana passada também, né? Quando a gente está falando da Helene, e a Helene diz, né, que ela estava ali e ela não conseguia se reconhecer dois eus, ela usa esse termo, né, dois eus, eu estou vendo o meu corpo, mas também estou percebendo a minha própria individualidade aqui,
através do meu perispírito, e gera essa confusão no espírito que não tem conhecimento do espiritismo. Porque ele não consegue entender o fenômeno que está acontecendo, né? Até que eu citei o exemplo da Denise, que participava aqui conosco, e ela disse um dia na reunião para nós, né? Olha, teve uma vez que aconteceu comigo que eu achei que eu tinha desencarnado, né? Que ela entrou em estado de emancipação ali, enquanto dormia no sofá, e ela viu a mãe, viu o corpo dela, e enfim, ela pensou, nossa, não é possível, será que eu morri? E imagina, deve ser muito interessante, se alguém já passou por isso, pode dizer com mais propriedade, né? Eu particularmente nunca passei, mas é muito interessante porque o espírito se percebe, né? O seu verdadeiro eu é o espírito, né? O corpo é o instrumento. Então vê ali dois eus, né? E o espírito tinha essa lucidez interna, né? Ele sabia que não era ele aquele corpo, que o corpo era um instrumento. Então ele já dizia, olha, não é ele que tem sede, não sou eu. Porque ele percebia essa distinção que de fato existe, né? E o Kardec destaca, olha, isso também acontece com alguns sonâmbulos, inclusive na própria revista espírita a gente vê exemplos também de sonâmbulos que destacam isso, né? Então é outro fenômeno. Nossa, que bonita essa... Oi, pode falar. Né? Bonito, né, Vitor, esse Ana, tá texto travando. de hoje, né? Essa comunicação. Sim, é muito interessante, né? Porque, não, agora a gente ouviu, acho que tá chegando com um atraso para ela. A gente está te ouvindo, Ana, eu escutei o que você falou. É interessante, né, porque até dessas comunicações que elas parecem ser mais neutras, né, não ter, às vezes, nem muitas palavras belas, nem coisas do tipo, mas que a gente tira muitas coisas dela, né. Então, essas observações que o Kardec faz, os exemplos que nós damos, individuais, tudo isso eles trazem muito enriquecimento para o estudo. E, enfim, isso é muito interessante. Esse primeiro fenômeno chama atenção, mais um fenômeno que ele acontece, pode acontecer, e que a medicina teria que ter uma capacidade para explicar, né? Assim como o espiritismo explica. E volta ao que eu disse na questão passada também, né? O espiritismo como ciência explicando os fenômenos que se propõe a explicar. Natural que seja assim. Muito, muito interessante, muito bonito. E aí o Kardec pergunta para ele, né? O que disseste de vosso estado errante e da duração de vossa perturbação levaria a crer que não sois muito feliz, né? Até o que a gente falou no começo. E, no entanto, vossas qualidades deveriam fazer supor ao contrário. Há, aliás, espíritos errantes que são felizes, como há os infelizes. Assim como a gente bem diz também, né? O estado do espírito errante vai depender muito da vida que ele levou. A gente viu exemplos, quando estudamos espíritos felizes, de espíritos felizes no estado de erraticidade, porque levaram uma boa vida. E também existem os infelizes. E o Kardec diz, né, o que leva a entender para nós que ele era uma pessoa virtuosa, né, em vida. E ele diz, ó, estou no estado transitório. Ou seja, as virtudes humanas ali, elas têm o verdadeiro preço, né? Porque quando a gente está aqui, o mundo nos faz parecer com que aquelas coisas que tanto falamos, né, como as virtudes, no caso a paciência, o amor, a caridade, etc., elas têm o valor para nós, mas como nós desencarnamos e todas essas preocupações que pertencem ao mundo material desvanecem da nossa cabeça, a gente toma a nova visão, né, a lucidez do espírito, que é própria dele. O espírito, como não tem o véu da matéria, ele tem uma lucidez maior, ele consegue perceber as coisas de uma forma superior. Então, ele percebe o valor real dessas virtudes, né, o quão essencial elas são para o progresso, a importância do desinteresse pessoal, esse tipo de coisa, elas tomam um verdadeiro preço. É o que ele diz, né. Tem diversos textos, né, tem um muito belo que chama O Ponto de Vista, tem, inclusive, na Revista Espírita, também tem no Evangelho segundo o Espiritismo, em que os Espíritos dizem, olha, o que vocês, humanos, têm que fazer é pegarem e pensarem e elevarem os vossos pensamentos para o alto, para que vocês consigam ter uma visão elevada da vida terrestre. Porque aí, quando essa visão do alto estiver ali construída em vocês, aquelas coisas que parecem tão graves, aquelas coisas que parecem tão importantes, aquelas coisas que parecem tão difíceis, elas tomam o seu verdadeiro valor. Porque quando se tem essa visão do alto, nós tomamos a visão do espírito. Porque o espírito leva em conta as coisas que realmente importam e toma o valor real das coisas materiais que muitas vezes não têm importância nenhuma para nós. E quando nós tomamos dessa visão, nós temos a verdadeira visão do espírito. E isso nos proporciona com que tenhamos, naturalmente, boas ações. Porque se a gente tem uma visão diferente dos fatos, nós temos ações diferentes perante os fatos. Então, se eu encaro os fatos de uma maneira elevada, eu vou ter ações elevadas perante eles. Mas já se eu encaro ali conturbado pela matéria, né, influenciado por ela,
não consigo levar de maneira alguma o meu pensamento, eu vou ter uma visão simplista dos fatos, uma visão pobre dos fatos, que vai fazer com que eu tenha muitas vezes ações ruins. Então, essa elevação do pensamento é o que a gente quer buscar fazer, e esse texto, inclusive, recomendo para todos lerem, lá na Revista Espírita, ele é mais completo, e ele é muito belo. Fala sobre isso aí, é uma dissertação muito grande sobre isso, é um texto bem grande, muito, muito bonito sobre esse tema. E, enfim, o Espírito diz, né, meu estado é 1000 vezes preferível ao da encarnação terrestre, e é claro que é, né, porque como os Espíritos dizem para nós, o corpo é como se fosse uma prisão que prende o Espírito, então o Espírito estar ali livre já é uma conquista para ele, já é muito bom, já é muito melhor do que estar ali preso no seu corpo terreno, que ele não consegue se desvencilhar a hora que quer. E o ponto que ele termina, e para mim fecha com chave de ouro, é que ele diz, né, que ele só vai estar realmente feliz quando ele estiver aos pés do Criador. O que ele quer dizer com essa metáfora? Quando ele estiver perfeito, quando ele estiver puro. Porque aquele que está aos pés do Criador é exatamente aquele que consegue cumprir com a vontade de Deus. Então, a alma dele só se saciará, e a de todos nós, quando atingirmos o estado pelo qual fomos criados, que é a perfeição. Somente nesse momento teremos a saciedade. Enquanto não atingirmos isso, estaremos famintos de evolução. E aí, aos poucos, desenvolveremos isso. Mas enquanto não atingirmos, ainda estaremos com fome. Ainda estaremos com sede de Deus. Então, é necessário que tenhamos essa percepção, e esse ponto de vista elevado vai auxiliar nisso, né? Enfim, é muito belo esse final, né? Ele coloca aí e exemplifica o que precisamos, né? É buscar a Deus, porque somente quando estivermos no pé dele, estaremos totalmente saciados, estaremos felizes. Eu achei lindo esse final, Vitor. Muito Esse bonito último mesmo. parágrafo aí. Maravilhoso. A Lucélia colocou aqui, né, que o Shur, e aí eu não vou me arriscar a falar o nome dele. Shurd, ele tem, enfim, não vou me arriscar, eu vou deixar quieto. Ele é famoso, né, por um caso, por um experimento que ele fez, né, um falso experimento teórico. Um físico famoso escreveu o que é a vida, né, abordando o aspecto espiritual feito a partir das religiões orientais. Vale a pena ler, tem na internet em PDF. E aí fica a dica da Lucélia de leitura para nós, o que é a vida. Enfim, é do gato, né, Lucélia, isso mesmo. Experimento muito famoso aí. Fala sobre exatamente o ponto de observação, né, do observador. Muito interessante. Enfim, pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa? Falou em gato, mexeu com a Lucélia e com o Vitor. É verdade. É verdade. Mais alguém quer comentar, E essa pessoal? experiência do gato aí? Conta para nós. Vixe, eu não me... Do Schrödinger? Acho que eu não sou Eu não sei se é capacitado. Schrödinger. É um nome muito, muito... Mas assim, falando bem por cima, se eu não me engano, é uma experiência que contribui com a física quântica, que vai falar sobre o ponto de vista do observador, a importância do observador, o experimento teórico que ele faz, né, ele não faz experimento de verdade, é que ele coloca, né, tem toda uma caixa que ele faz, né, mas falando de uma maneira muito simplista, tem vários elementos numa caixa lá, e na teoria ele diz, né, se a gente colocar um gato numa caixa e colocar um pote de veneno dentro dessa caixa e fechar essa caixa, em 1 hora, o que será que pode ter acontecido? E aí, as duas situações que ele diz é que ou o gato está vivo ou o gato está morto, por causa do veneno. E aí ele diz que a realidade do gato dentro da caixa só se concretizará a partir do momento que um observador encarar aquela situação. Porque enquanto ninguém abrir a caixa, nenhum dos estados será real. Então fica meio que essa dualidade, né? A coisa só se concretiza quando alguém observa ela. É basicamente isso, assim, falando de uma maneira bem pobre, porque claramente eu não estudo o suficiente para argumentar, nem justificar, nem exemplificar esse caso, né? Mas foi boa a explicação. Muito bom. Falando de maneira bem simples, mas é um caso interessante, depois vocês pesquisem aí. Ele é um físico bem famoso.